Está no ar o Conexão Cast, o seu podcast mais conectado. Fala, conectados! Está começando mais um Conexão Cast. Eu sou o Arthur, estou com o Lucas e André. Olá, tudo bem? Ô Lucas, qual que é o tema de hoje? Trabalho, serviços. Ah, rapaz, culpa de Adão e Eva. Isso. Ah, Jesus, por que o pecado? Tava tudo tão bom. Do suor do teu rosto comerás. É, exatamente. E aí, André, me conta. Você tá suando muito? Caraca, será que é por isso? Ah, Tá nervoso Do já suor antes do teu da... rosto comerás. Eu sou pra caramba. e eu come como pra caramba. muito. Isso aí, tá explicado. Pronto, aí, ó. Teologicamente. Se tá você explicado. tinha qualquer dúvida, tá aí. E aí, meu, como é que você tá? Eu tô muito bem, tô muito feliz. Tô à procura aí da Batida perfeita? batida perfeita. E vocês? Ó, gente, pra quem não sabe, o André é o nosso locutor da abertura, né, do podcast, Nossa. né? Nossa. FM. É, a voz verdade. dele que deu início à nossa entrada. E os direitos são caros, né? Isso. Mensais. Quais são Boletos. as nossas redes sociais, Lucas? Antes que eu esqueça, que eu sou fera nisso. O Instagram, cnxjovem.iscp, YouTube também, cnxjovem, Facebook, cnxjovem. Segue lá, pessoal, que a gente vai estar postando novidades, vídeos e tudo mais. E lá. já deixa o seu like, já comenta aqui. Comenta aqui o quê? Eu ia falar uma O que frase. você achou? Temas, você achou? Comenta aqui Manda Isso. temas. suas dúvidas. Tá maravilhoso. Não é? E lembrando que a equipe de comunicação desse ministério é Ah, é. maravilhosa. Um abraço pra vocês. Um abraço. Todos Da que estão comunicação aqui. e ICP Jovem. Obrigado por tudo. Conexão. Eu falo. Obrigado por tudo, desculpa qualquer coisa. Obrigado por Falando Deus me livre, nisso- mas quem me dera. Comunicação é um trabalho voluntário. É. E esse é um pouco do tema que a gente vai conversar, né, André? A questão do sentido de... No parlamento do sentido de... A diferença entre voluntariado e o trabalho efetivo. Conta um pouco dessa história pra galera que não conhece. Cara, eu vivo na ECP, né, na nossa igreja aqui, na comunidade local, uma situação muito diferente. Por quê? Em alguns momentos eu sou membro, em outros eu sou voluntário, em outros eu sou funcionário, né, contratado. Então, lá em 2011, ou 2010, 11 na verdade, nós estávamos com alguns problemas no site da igreja, e eu tinha 16 ou 15 anos, uma coisa assim. E aí o pastor Robinson, ele me convidou, né, para assumir lá a alimentação do site. Ou seja, o site era numa plataforma e eu tinha que só colocar os textos, tinha que colocar as informações no site, Os conteúdos. os conteúdos e a agenda, né? E aí eu, com 16 anos, ele me ofereceu esse serviço, esse trabalho. Não Já era remunerado? É remunerado, mas não era CLT, né? Era tipo um contratinho. Coisa bem pequena também, o serviço era bem pequeno. Por que isso? Porque eu comecei, um tempo antes, eu fui pra mesa de som. Queria muito ir pra mesa de som. Eu tinha uma vontade... eu contei metade da história. Agora eu vou contar um pouquinho antes. Volta. Onde que- tudo que começou. eu lembro que você Isso. salvava as músicas faz- e chegava em casa e aí ia mexendo lá verdade. no PPT pra fazer Tem a uma historinha transição. antes. O que Garotinho acontece? do PowerPoint. Eu gostava muito, eu ia pra igreja, gravava no celular o louvor, e chegava em casa, eu ouvia o louvor, Isso. e escrevia as letras, e pegava na internet, eu acho, as letras, e fazia o A transição. PowerPoint igual o da igreja. Antigamente, na IECP, era um telão de 200 polegadas, um painel de 200 polegadas que descia, motorizado e tal. Era. Muito louco Lembra pra quando mim. descia a metade? Era e isso. falava assim, ou acho que era o Marcelo, passava um carrinho e dizia assim, Isso. Vectra, venha buscar, Eu não que sei fiz o quê. esse carrinho. Ah, foi você? Fui eu que fiz. Ah, por isso que foi contratado. Lembra, Marcelo, que tava correndo um carrinho no telão? Muito louco. Eu gostava também. E aí eu gostava muito daquele telão, né? Eu era membro só, assistia o culto. E aí gravava e chegava em casa, a minha brincadeira não era jogar The Sims, não era jogar GTA. A minha era The Sims. A minha brincadeira, porque você é arquiteto. É, faz tudo sentido. começou lá atrás. Esse... A minha brincadeira era o quê?
escrever o PowerPoint, fundo preto, letra amarela. Ô, gente, que infância é essa, André? Você não teve uma infância tão sofrida assim, E eu não? ficava... Que é isso? Não tinha um prédio pra brincar. Era o Tinha hobby videogame em dele, era casa, o hobby. gente. Ô, gente, que é Bom, isso? E tinha, né? Você é meu irmão, você brincava das coisas normal. E eu ficava passando lá, Retraído. enquanto eu ouvia a gravação do louvor, eu ficava passando lá. Isso. Imaginando o pastor Simões lá, e eu passando mó alegre, né? Até que um dia, eu falei com alguém lá na mesa de som, falei assim, me coloca lá, né? Deixa eu Então, essa entrar. história eu não conheço. Como foi? Você falou com quem? A Raquel, filha do pastor Ademar, ela ficava na mesa de som. E aí eu falei, Raquel, nossa, eu Queria tanto. ficar. Ela falou, o quê? Então vai. Ela queria passar, ir embora? Ela falou assim, nossa, hoje mesmo. Eu vou sentar, você fica aí. Trainee. Basicamente assim. Aí eu fiquei lá, ela foi assistir o culto e eu fiquei lá na mesa de som com o Marcelo. Aí conheci o Marcelo. Ah, foi aí. Meu amigo, tem um botãozinho, tinha, né? Ainda tem, mas não se usa mais. Um Os botãozinho bastidores. mágico. Que você aperta o telão lá, 40 metros à sua frente, 200 polegadas, desce. Eu falo, mano, eu tenho o poder da igreja na minha mão. Eu tenho o poder da igreja na minha mão. E aí, gostava demais daquilo. Só que aí, eu comecei a me envolver com os adolescentes e com os casais e comecei a fazer algumas artes no PowerPoint. Porque eu mexia diariamente teve no isso. PowerPoint. Eu lembro disso. Então eu já aprendi a fazer algumas coisinhas lá. Aí eu comecei a fazer algumas artes de divulgação no PowerPoint. Casados o para Ministério. sempre. Exato. Cursos de casais, encontros de casais e os adolescentes também. Eu lembro que E aí o ficava pastor rolando. Robson te honrou um dia ali, até no púlpito, falando que você que fez, etc. Foi Numa legal. pregação, foi bem legal mesmo. Fiquei... sabe quando você é citado do púlpito? Não é não, irmão André? E positivo, né? É, O problema isso é bom, o Lucas é citado, você Lucas, né? Não sei o quê. Tem um arquiteto aí que não entrega os projetos. Ó. Aí, eu comecei a fazer e o pessoal começou a gostar e pedir pra fazer. Eu fui Demanda fazendo. foi crescendo. Até que um dia o Marcelo e o nosso querido amigo Calado, que nos deixou, os dois falam assim, mano, você tem um computador, um notebook, né? Traz aqui que a gente vai instalar um programa melhor. Você tá fazendo um negocinho muito bacana, mas não é o lugar certo. PowerPoint não é o caminho certo. Foi o de fazer Photoshop? isso. Aí instalaram pra mim o Photoshop e eu comecei a aprender. Me ensinaram o básico e eu fui pegando o restante do Photoshop. E é muito louco porque o Photoshop você consegue realmente no YouTube puxar algumas Tudo. coisas, aprender bastante coisa, né? Tudo. Não precisa fazer curso, né? Você tentou Aprender até muito. fazer um curso, né? Eu fiz um tempo um curso, mas aprendi muito Na mais raça. na raça, isso. E, assim, a gratidão é enorme ao Marcelo, ao Calado, porque eles investiram em mim, sabe? Por isso que é interessante nesse contexto voluntário, né? De um trabalho voluntário pode sair uma profissão. De um Total. trabalho voluntário pode sair uma coisa muito maior, né? Que a gente aprende ali o ofício. E eles olharam para mim e me abençoaram, Investiram né? Investiram em tempo. mim, colocando esses programas, eu fui aprendendo. Aí eu gostei demais. Aí É isso que eu quero. Aí deslanchou. Aí comecei a fazer as artes da igreja. E, em paralelo, o pastor Robson e a diretoria começou a perceber isso também. E abriu a demanda no site e tal, juntou tudo, e aí volta aquela história que eu lembro direitinho. O pastor Robson estava na frente da igreja, eu estava lá no fundo, ele falou, ô filho, ô Andrezão, vem aqui. Ô filhão, acho que é outro que fala assim. É o pai dele. Aí eu fui lá e falei assim, então, aí ele me contou o projeto, me explicou a história, e eu falei, cara, tamo junto. Eu lembro até hoje, o meu primeiro salário eu comprei um HD externo da Samsung no shopping Santa Cruz. Eu achava uma, tinha uma capinha de couro e tal. Quebrou o HD, porque acho que eu andava tanto com ele que ele Foi quebrou embora. o disco rígido. Bom, aí foi indo. E o contrato na igreja, de 2011 para até hoje, ele foi aumentando. Por quê? As demandas foram aumentando também. Sim. As pessoas foram vendo que é bacana, os ministérios, né, foram vendo que é bacana ter divulgação. Enfim, Começou também a ter um novo posicionamento da própria igreja, né? Em relação Como à marca, comunicação, né? né? Exato. Como marca, exatamente. aí abrimos o canal no Facebook, Isso. abrimos o Instagram, YouTube. E quais são os nossos canais, já que você está tocando eles? Ó, os canais oficiais da IECP, todos eles são @portal IECP, inclusive o site. Então, portal IECP no Instagram, Facebook, YouTube e no www. As palavras do pastor vão pro portal IECP, né? De todo, do Sim. pastor não, assim, todos os cultos, Todos na os verdade, cultos né? de domingo à noite, eles são transmitidos ao vivo para YouTube e Facebook. Legal. Todos os cultos, terças, quintas, domingos, todos eles são gravados os áudios e são disponibilizados no SoundCloud, que está dentro do site, então você pode pegar por lá. E mensalmente o pastor Daniel escreve uma palavra, né, a pastoral, que também entra no site. É e da fora revista? isso tem muito outro. Essa palavra é da revista? Do folder, da folder. agenda, né, mensal. E fora isso tem outros conteúdos, tem muito conteúdo bacana também, de devocionais, que você pode se alimentar
ali no portal ICP. Então isso foi crescendo. Uhum. E eu fui gostando muito, até o ponto que eu comecei a trabalhar diariamente na igreja. Hoje eu sou PJ, né? Eu sou uma empresa dentro da igreja. Prestando serviço para a igreja. E aí foi crescendo, então eu fui aprendendo. Só que aí, é o que você falou, é dúbio, né? Porque uma hora eu sou membro. Quando eu sou membro? Quando eu estou no culto só para assistir o culto. Uhum. Mas aí eu sou voluntário, porque eu nunca saí da mesa de som. E o Conexão também. E o Conexão. Então tem horas que eu tô lá com uma escala, com uma tarefa a se fazer, mas não sou pago por isso. E tem horas durante a semana, ou até, que eu hoje também tiro foto na igreja, então em alguns momentos na fotografia, Sim. que eu sou funcionário, Sim. que eu tenho que produzir e entregar um determinado produto ou serviço, porque eu recebo por aquilo. Então, a minha relação com a diretoria é um pouco mais tranquila, porque eles sabem e eu sei. Agora, tem gente, né, alguns irmãos que falam, mas é tua função fazer isso, né? Eu falei, não, irmão, a minha função é fazer isso até aqui, né? até aqui, em determinados horários. Mas eu sou voluntário nesse sentido. Não, hoje eu tô como membro, cara, me esquece, entendeu? Uhum. Então é difícil. É difícil, mas não é impossível, né? Uma questão de cultura, de ensinamento. E uma autocultura. Que eu preciso ter isso bem dividido na minha cabeça. Senão você vai para a igreja só para trabalhar. Eu não posso enxergar a igreja como um ambiente de trabalho, onde eu só trabalho. Não. A igreja era um contexto muito maior. Verdade. O trabalho também é um privilégio, é muito gostoso. Mas eu tenho que enxergar a igreja como dividido. Tem horas que eu vou trabalhar e tem horas que eu vou para prestar um culto a Deus. Né? Ô, André, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falando, surgiu essa curiosidade. É difícil a gente ver em igrejas pessoas recebendo, né? A gente até vê pastores, né? Os líderes, os pastores recebendo, porque tem um tempo integral na igreja. Como que foi para você essa ideia, assim, de... O que as pessoas achavam, de repente, assim, o menino, ele mexe no site e ele vai receber por isso, sendo que ele pode ser um voluntário? Porque tem gente que, às vezes, não entende, né? Acha... como a igreja é de voluntários, então todo mundo faz. Mas por que o menino que faz arte, o menino que passa as letras, o menino que cuida do site, ele tem que receber e eu não? E porque você era um menino na época, você não era... Você tinha o quê? 17, 18 anos? 16, eu acho. Entendi. A Elisa que sabe. E como foi, assim, pra você? Alguém falou? Alguém ficou Cara, contra? Porque acho que é novo, né? Isso daí de receber, né? Eu não posso falar por todas as igrejas, né? Eu vou falar pelo nosso contexto aqui da IECP. Todo trabalho, você pode ter certeza que todo mundo que trabalha na igreja hoje começou como voluntário. Uhum. Então, esse papo de que o cara enxerga a igreja como trabalho, como fonte de renda, ele não cola aqui na nossa igreja. Porque todo mundo que está ali começa como voluntário. Começa amando a obra, começa se entregando, se doando e querendo contribuir. Só que nossa igreja é um contexto grande, né? Não estamos falando de uma igreja de 100 membros, 50 membros. Então, a igreja sem voluntários não anda. Não acontece. Uhum. Não tem como você pagar um serviço, né? Contratar todo mundo para fazer tudo. Não dá. Financeiramente não dá e não faz tanta lógica. Então, a igreja depende de voluntários. O que acontece é que a gente coloca em pontos chaves funcionários que é para administrar os voluntários, administrar aquele ministério, aquela área, né? Uhum. Então, eu entrei lá com 16 anos. Eu não tinha uma percepção se era certo ou errado. Na verdade, hoje eu olho para trás e com certeza não é errado. Mas para mim, naquela época, pouco nem passou. Não, eu falei, legal, querem pagar por um serviço. Acho justo. Mas eu já tinha um trabalho voluntário antes. Então eles viram isso e quiseram confiar em mim. Eu lembro que o pastor Robson falou para mim assim, nós não queremos deixar isso com voluntários porque a demanda é muito grande. A agenda era muito... extrapolar um pouco, né? Até ficar desagradável, né? Exato. Ele não tinha como ficar cobrando o voluntário, porque o voluntário, esqueci de fazer. Tá. E tudo a agenda bem, né? precisa estar lá. A palavra precisa estar lá, não pode atrasar. É visão, né? Uma pessoa que pensa lá no futuro. Então, assim, ele falou assim, nós precisamos de alguém que tem um contrato, que tem um compromisso aqui, que não pode deixar. E se der problema, a gente pode cobrar. Isso, entendeu? Então, foi nesse sentido. E na igreja lá, temos o Marcelo... Temos a Silene, a Elisa, o pessoal da limpeza, da zeladoria. Todos eles começaram com voluntário, começaram a carregar o piano, entendeu? Uhum. E até que Deus e a diretoria começaram a caminhar nesse sentido. Então, acho que não tem problema nenhum. Numa igreja grande precisa, né, de algumas áreas
ter pessoas que pensem, que respiram. Com aquele compromisso, né? Exclusivamente. Porque o voluntário tem o trabalho dele, tem a família dele, e ele faz. Não estou dizendo que não tem qualidade o trabalho do voluntário. Pelo contrário, a igreja depende disso. Mas para gerir, para organizar algumas coisas... Precisa de uma base, né? Precisa, né? Precisa de um compromisso um pouco maior. Então, nesse sentido, até hoje eu nunca vi ninguém falar mal, né? Eu acho que é um pouco de cultura, né, também. No sentido, eu acho que talvez a nossa igreja... Primeiro, eu não sei se é tão claro... Não sei se para 100% da nossa igreja existe essa clareza de quem são os funcionários. Eu acho que o pastor até deixa isso algumas vezes claro, mas eu não sei, até porque eu acho que rola até essa dúvida quando vem cobrar alguma coisa de você, né, em relação às suas entregas. Né? Não sei se... Mas eu acho que a nossa cultura da IECP ela é forte em relação a isso. Então, são também... eu estou me contradizendo. Eu acho que, na verdade, é o contrário. É claro, são os funcionários e as suas entregas. Então, acho que está tudo certo. Em algumas áreas, talvez não, né? Os pastores que estão sempre lá, que são os pastores auxiliares e integrais ao ministério, esses são claros. A zeladoria também aparece na agenda, né, de maio, sempre tem a fotinho deles. Verdade. Talvez a comunicação, que sou eu, ou a mesa de som, que é o Marcelo, talvez não fique tão claro. Ou então o pessoal da secretaria, que não é toda a igreja que fala com a secretaria semanalmente. Embora a nossa secretaria é muito utilizada, né? Então, não é escondido de forma alguma. Com certeza. Mas também não fica falando todo culto, nossos funcionários são esses. Não faz sentido também, né? A coisa tem que acontecer. É natural também, né? E quando o membro vem falar alguma coisa, me pedir alguma coisa, e às vezes não é da minha alçada, eu explico para ele. Direciona. Exatamente. E se for o caso, eu faço. Mesmo que não for o meu serviço, se dá para eu fazer, claro. Não vai atrapalhar, a gente acaba fazendo. Existe essa flexibilidade, eu acho, principalmente de vocês, né? No sentido de, tipo, poxa... tudo bem, então aqui eu tô tirando meu crachá de funcionário e tô sendo voluntário, que eu tô tentando... Isso acontece muito. Demais. Se você trabalhar na igreja, eu acho que em todas elas, inclusive, saiba disso. Seu trabalho não é único exclusivamente aquilo que você foi contratado. Então, semana passada, chegou um casal, uma mãe e um filho, e foi se aconselhar com o pastor Daniel. E aí, depois do aconselhamento, ele chamou eu e a Elisa para orar por eles, né? Por algum contexto lá. Isso não foi a primeira vez, já aconteceu diversas vezes. Da cesta básica, orar por algum mendigo que aparece, acolher alguém que está precisando de roupa ou comida na rua, orar pelo telefone. Cotidiano da igreja. Total. Ir ao mercado, fazer uma compra, entregar uma cesta básica com o teu carro, entendeu? Isso aí, vai acontecer. Saiba disso, porque o fim da igreja é maior do que o que você está fazendo tecnicamente. Então, se surgir uma demanda espiritual não, mas uma demanda mais urgente no sentido de oração, de acolhimento, ela é maior do que a produção do site. Então, eu vou parar o site, eu não vou abrir meu computador e vou fazer essa demanda. Entendeu? Isso também é uma coisa interessante, porque... E nessas horas acho que você entra como um servo dentro da igreja, né? Nem mais como um funcionário. Então você tá lá para servir também, entregar uma cesta, né? Entregar orar por alguém, né? De repente. E você vê que é interessante, em Colossenses diz assim: tudo que fazeis, façam como para o Senhor, não como para homens, mas para o Senhor que te vê em secreto. Então, eu estou falando no contexto de igreja, é muito mais simples eu falar que eu estou liberado a fazer isso, né? Mas você na Volkswagen, você na sua empresa e na arquitetura, o cristão tem essa integralidade do trabalho e da servidão. Né? Então, se eu estou fazendo... Não é porque eu estou na Volkswagen ou na sua empresa que eu só tenho que fazer aquilo. Se o meu colega, o meu par, né, de trabalho está sofrendo, está com algum problema, nós temos essa responsabilidade de apoiá-lo. E nós temos algo mais para dar para ele, além do nosso trabalho técnico, né? Isso que é interessante a gente pensar também. E esse é um dos, assim... Fico pensando, porque, poxa, um dos bônus em relação a estar na igreja é viver também o ambiente da igreja, né? No sentido de, tipo, poxa, você está perto do pastor, você está perto de, sei lá, de figuras que estão na nossa frente e que a gente passa rápido. E você tem... tido essa experiência mais próxima. Como que é isso para você? É muito legal. É desafiador. É um presente mesmo. É um ambiente totalmente diferente. Então, hoje a gente não tem mais que quebrou, mas vira e mexe o pastor põe de outra forma, que é uma música, né? Ambiente ali. Então, quando eu entrei na igreja, era um CD que ele rodava a semana inteira. Mas era tão gostoso. O
pessoal limpando a igreja cantando. A gente conversando, tomando café. Porque todo dia de manhã a gente toma café junto, né? Esse é um diferencial também. Eita, cafezinho maravilhoso. O pastor fala que eu como 2 pães, mas eu não como mais 2 pães, eu como um só. Às vezes meio. Então sempre tem um café de manhã, nós oramos juntos, nós passamos ali 15, 20 minutos em comunhão, conversando. Então é um ambiente que é gostoso, entendeu? E aí você tá respirando aquilo. Você vê o pastor de terno e gravata lá todo domingo no púlpito, mas de semana ele tá de calça jeans, de camisa polo. E aí você vê que ele é gente como a gente, sabe? Como a gente. Tem vezes que tá com dor de cabeça, tem vezes que tá cansado, tem vezes que ele tá pensando num problema, tem vezes... É normal. Entendeu? Então isso também traz uma experiência muito interessante, muito boa. E a gente consegue ajudar e perceber a igreja de um outro panorama, né? E a gente dá mais valor também, porque a gente sabe que não é fácil. Por isso que eu acho que tem que ser pago sim. Eu acho que o trabalhador é digno do seu salário, isso está na Bíblia, inclusive esses que trabalham para o ministério. Porque não é fácil. Pode parecer fácil você estar na igreja num culto e pensar que o trabalho pastoral, o trabalho eclesiástico é um trabalho simples. Não é. Existe essa ilusão mesmo, né? Existe. E ainda mais com essa pandemia que as pessoas estão preferindo assistir culto em casa, né? Assistir uma pregação online no YouTube. Acho que só tende a aumentar, né? A demanda fica maior, né? A demanda, né? Sim, e as pessoas que vêm sedentas, gente. Tem muita gente desempregada, tem muita gente precisando de comida, tem muita gente precisando de oração. Aquele nosso telefone é gente ligando, perguntando que horas que é o culto, gente ligando pedindo oração. É ligação de tudo que é tipo e de todos os lugares, sabe? Nós temos muitos testemunhos também de pessoas que conhecem a igreja pesquisando Igreja Vila das Mercês, na Vila das Mercês, Igreja Evangélica na Vila das Mercês. Aí encontra a ECP e vem pra cá. Ou então liga pra gente e tudo mais. Então, é um contexto muito maior. Não é só 2 horas de culto, sabe? É um movimento muito maior. Quando a gente chega tá tudo preparado, né? Mas tem a semana toda ali, né? Na verdade, o pré, que é muito mais denso, e o trabalho real, né? Do dia a dia lá. Sim. E hoje... desculpa, Lucas, você queria falar alguma coisa? Não. Hoje, qual é o maior desafio que você enxerga no seu dia a dia? Tirando essa parte das diferenças de trabalho versus ministério versus... Você tem algum outro ponto em questão que você fica com alguma dificuldade no seu dia a dia? Cara, eu acho que a minha maior dificuldade hoje é porque quando você está num negócio, né? E vamos tratar essa questão onde eu trabalho de um negócio. Quando você está num negócio, você começa a pesquisar sobre ele, né? Você se interessa, se aprofunda sobre esse negócio. Então a gente acaba vendo outras igrejas, a gente acaba vendo outras formas. Na comunicação, principalmente, a gente acaba vendo algumas soluções. E hoje o mercado em comunicação para a igreja está extremamente aquecido. Tem muito produto, tem muita empresa, tem muito coaching, tem muito treinador, cursos de comunicação especificamente para a igreja. Que é uma coisa boa. Sim. Porque é interessantíssimo, né? Pensar que o Evangelho de Deus é o nosso material e a gente precisa transmitir ele e abordar e levar ele para onde quer que vá, né? E isso passa pela comunicação. Então, essas ferramentas são muito interessantes. Mas eu tenho que entender e filtrar o que é relevante ou o que é adaptável para a minha comunidade local, onde eu estou. Eu tenho o ideal, que cada um tem o seu, cada um acha que é de uma forma, e eu pesquisando, eu vejo coisas que eu quero trazer para a ECP, mas que não cabem na ECP, entendeu? Isso não é errado. Isso depende da cultura, da membresia, é uma série de fatores, né? Então, acho que hoje essa é a dificuldade maior, porque a oferta de materiais, de softwares, de soluções é muito grande, mas nem todas se encaixam no nosso contexto local. E aí cabe a mim abaixar a expectativa para não me frustrar. Pô, eu não consegui trazer uma solução para cá que ia ajudar muito. Mas não é a hora. Não é. Então, essa dificuldade eu vejo que eu tenho um pouco de entender, aceitar e fazer o melhor dentro do contexto, das possibilidades da igreja local. Né? É uma das dificuldades. E o voluntariado também, né? Porque gerir uma equipe de voluntários também não é fácil. Né? Então, eu, o Marcelo, que a gente está, e o Lucas também na área da comunicação dos jovens, o Marcelo e eu na comunicação da igreja, junto com a Débora, não é fácil, não é um serviço fácil, né? É bem trabalhoso e também é um serviço pastoral. Novamente, não é só técnico, é também pastoral, é também espiritual, né? Então as pessoas que estão ali precisam ser cuidadas também de alguma forma. Ô André, assim, para quem está vendo você agora, trabalha na igreja,
Mas você tem um chefe, porque as pessoas podem achar que é o pastor da igreja que é o seu chefe. É ele ou não? Ou é uma outra pessoa, ou você que se organiza? Conta pra gente um pouco como Você que é a sua chega rotina. lá e vai fazer o que você quer, como é que é? Você tem uma rotina. Não, eu presto certa. contas, né? Sim. Eu presto contas. O pastor Daniel é o chefe. O pastor e a irmã Ivone são... É o CEO. É o CEO. E o os VP, dois. e o VP. Aí vem o pastor Robson, que também, na minha área, eu respondo diretamente para ele, né? Então eu não coloco um abaixo, um acima. Na verdade, os três têm poderes iguais, né, sobre essa área. Então, em algumas demandas, um fala, o outro pede. Mas quando eu vou prestar contas, quando eu vou falar alguma coisa mais específica sobre a área, é com o pastor Robson, né? Que foi quem me contratou, que é quem administra essa área, a parte administrativa da igreja tá sobre ele, né? Então é para ele quem eu presto contas. Legal. E nesse período todo, qual foi a história mais doida que você já viveu? Porque, são Mais quase 10 bizarra, anos, né? 10 anos. Você deve ter várias histórias aí. Dá pra fazer um livro de histórias de bastidores da ECP. Ah, tem bastante. A mais legal... Conta uma que você pode contar. Cara, você me pegou de surpresa agora, eu não pensei em nada. Mas vamos conversando que eu vou pensar em alguma coisa. Tá bom. Eu lembro que você... Você lembra, Marcelo, de alguma coisa engraçada? Eu acho que é até essa questão da rotina, né, André? Como você falou, às vezes você tá lá no seu computador, 10 tá mexendo anos, no né? site, e de repente chega uma pessoa lá, sei lá, e precisa de oração. Então acho que é umas coisas bem assim, né, diferente, né? Olha, técnico da Sabesp, técnico da Enel, para vistoriar, né, e pegar conta, técnico do ar-condicionado, qualquer um que vai prestar serviço na igreja, às vezes a gente costuma acompanhar, né? Então, por diversas vezes eu fui acompanhá-los. E quando eles entram ali pela secretaria, é inevitável. A pessoa entra pela primeira vez naquela portinha que dá pro templo, né? Ele para assim e fala: Meu, não parece que tem isso aqui tudo lá de fora. Meu. Aí o cara fala, depois da visita, a gente oferece. Sempre, é praxe também. Quer tomar um café, quer tomar uma água, quer ir ao banheiro, comer uma banana, que sempre na igreja tem banana. Viu? Então, a gente fica sempre assim. E aí ele sai, quando ele vai sair, a maioria fala assim, cara, que energia eles falam, né? Que energia que tem aqui. Eu falei, o Espírito Santo, cara, é a nossa vida aqui com Deus. E essa energia pode estar na tua casa, na tua vida. Amém. Já mete um evangelho ali no cara. E tem gente que volta, viu? É isso que eu ia perguntar. Tem gente que volta. A nossa igreja, agora na pandemia não, mas antes da pandemia, ela cedia mensalmente o local da igreja, né, a estrutura da igreja para a polícia, para o 46 Batalhão de Polícia, que é ali do lado, né? E eles iam fazer reuniões todos os meses ali. Legal. Reunião de polícia mesmo, entre eles e o Nem pode coronel participar. deles. A gente nem fica lá, mas cede o espaço, né? E aí, muitos policiais, estando na igreja, porque aí fazia café, dava pão de queijo, chá, tudo, né? A igreja, se você é membro, se você participou de algum evento da igreja, sabe que há fartura, né? Verdade. Nesses eventos. Irmã E Ivone não deixa ninguém passar fome. Irmã Ivone, com uma maestria também para os policiais. E aí, muitos policiais voltaram e se membraram na igreja. Que legal. Se converteram, participam, né? Então você vê o cara lá de roupa normal, né? De roupa de civil, você não sabe, mas a gente que está durante a semana sabe, esse cara é fruto dessa reunião Que legal. que a igreja cedeu o espaço, né? E assim aconteceu com segurança. A igreja está sempre de portas abertas. A igreja tem sempre alguém lá. Sempre a IECP vai ter alguém lá dentro, tá? Algum funcionário, algum responsável sempre vai estar lá. Em horário comercial, de segunda a sexta, você vai encontrar um pastor, você vai encontrar a secretaria, você vai encontrar mais pessoas, né? Mas sempre alguém vai estar na igreja. Então, se você ligar, se você tocar a campainha, alguém sempre vai estar lá. Cara, que da hora. A gente realmente não tem essa noção, né? Esse convívio que você acaba tendo diário, abre muita janela pra gente. É muito legal descobrir isso. Porque, assim, por exemplo, tem aquele jardinzinho lá na frente, você já subiu no telhado para fazer algumas pregações, lá, aquele videozinho que você fez. Então, você acaba tendo contatos a partes da igreja que muita gente nem conhece, né? Não, a gente acaba participando e estando em todo canto da igreja. Debaixo do púlpito, por exemplo, lá no templo, lá embaixo, ele é oco, né? Então, oco? É oco, porque tem uma piscina lá atrás, né? Sim. Que é o
Eu esqueço o nome o nome que dá para essa. Não é piscina, né? O nome. Tanque batismal. Isso. Acho que tem outro nome também. Mas tudo bem. Então ali embaixo é oco. Dá para você entrar ali, né? Mas ninguém entra, porque é sujo e tal. Guarda-se algumas coisinhas lá. Mas de vez em quando a gente tem que entrar. De vez em quando tem que ir lá no forro do teto, lá. Que da hora. Mexer lá. Então é muito interessante. Você me perguntou histórias, né? As melhores e as mais marcantes histórias foram fora da igreja. Foram levando o nome da igreja, né? Representando a igreja, mas fora. Toda semana após a ceia, a van da igreja sai numa rota, entregando as cestas básicas para aqueles que não conseguem me buscar. E por diversas vezes, na verdade, eu acompanhei o Almir fazendo isso, né? E uma das vezes, me marcou demais, cara. Me marcou demais porque é tão perto da nossa igreja, essa rota, não vai muito longe, né? São bairros ali do lado. É tão perto, mas é uma diferença tão grande, social. São pessoas que no culto, no ambiente do culto, estão lá e você acha que é igual você. Mas não é. Ela é igual você como pessoa, como filha de Deus, mas o contexto que ela vive é totalmente diferente. Então isso me abriu tantos os olhos para pensar que na nossa igreja, em qualquer outra também, existe gente de todos os níveis sociais, de todos os tipos, né? E a gente tem que amar e respeitar e acolher. Tem que ser intencional com essas pessoas. Porque ali do lado, 15 minutos de carro da nossa igreja, tem gente que não tinha arroz e feijão. E que estava esperando o Almir chegar com a Kombi da igreja para entregar 2 cestas básicas. Entende? Então, essas experiências foram maiores. Muito maiores e muito mais importantes do que um site. Sim. Né? Então, a gente fica meio assim, cara, que realidade é essa, né? E aí você vê o trabalho da igreja, que tem gente que come na dependência da igreja. Total. Que também é na dependência dos irmãos, que trazem os quilos, todas as ceias, né? Então é muito interessante isso. Nossa. Eu nunca tinha ido para esse lado, para esse contexto. Realmente faz todo sentido. E é muito doido isso, né? Porque a gente faz parte disso, né? Involuntariamente, no sentido de, tipo, quando o pastor pede lá no púlpito o quilo, a gente leva e a gente acaba perdendo essa grandiosidade, né? do que é essa entrega, né? Que é o que você falou, tem gente que sobrevive disso, né? E a gente até pensou em filmar, em acompanhar, mas também não é... Virar um pouco apelativo, né? Não é legal, né? As pessoas então, têm vergonha. Outra coisa que é interessante na igreja, né? Se fosse uma rede de TV, né? Se fosse uma empresa, é bonito buscar filmar. Audiência, né? É interessante. O ponto de equilíbrio é muito difícil, porque você também não pode não falar nada, porque senão as pessoas não vão entender o que está acontecendo. Sim. E também não... Para onde está indo, né? E também você não tem que esconder as coisas. A igreja tem que saber o que acontece. Claro. Mas também não pode usar aquilo como um chamariz, né? Olha o que eu estou fazendo, né? A Bíblia também diz sobre isso, né? Que a sua mão direita dá, que a esquerda não veja. Então também não tem que ser algo totalmente exposto. Mas também tem a medida certa, que a gente tem que falar. Realmente, por mês, umas 100 famílias utilizam... dependem da igreja para o alimento básico. Então, essa noção de comunidade, de generosidade, é importante que os membros tenham, né? E eu fiz uma arte, e de vez em quando eu uso essa, são 2 pratos. No Instagram da igreja, no Facebook, você consegue enxergar ela. São 2 pratos. Na metade, um prato e na metade outro. Um é cheio de comida, um cheio de macarrão, bem bonito, assim, bem gostoso, e o outro um prato vazio. E aí está escrito nessa arte assim, qual dos 2 pratos você prefere? Então, a tua resposta é a resposta dos outros também, que não tem comida para comer. Então, se você prefere o prato cheio, então que você possa se lembrar daqueles que têm o prato vazio hoje e trazer para a igreja, uma vez por mês, pelo menos 1 quilo, né, para abençoar e ajudar essas pessoas. Isso é muito interessante, porque as pessoas precisam saber também da responsabilidade delas, né? Com certeza. É claro que a igreja também compra comida, tá? A gente não depende só do quilo dos membros. Ela participa também. Claro. Todos os meses é feita uma compra num grande atacadista. Todos os meses a gente compra muita comida. Muita comida. E vem com aquela Kombi lotada. Ou então, como o pastor fala, lotadinha. Como ele fala. E aí a gente descarrega tudo aquilo, aí soma com o que os membros trazem e monta-se a cesta, né? Então é um trabalho bilateral. Os doadores, membros e a igreja também como doadora, né? Então, o contexto é muito maior, né? É macro, é muito grande.
E hoje, qual é a sua expectativa? Porque eu entendo que hoje você tem um trabalho dentro da igreja e um voluntariado. E também, a parte disso, você tem outras frentes de trabalho. Como você se enxerga? Existe um plano de carreira para você? Ou você acredita que neste caminho você ficaria aqui, você está confortável? É isso que você deseja? Como que funciona na tua visão? Em determinado momento, em 2016, eu me tornei síndico. Totalmente voluntário também. Fica o merchan? O síndico padrão. Não, naquela época não era. Ah, tá bom. Naquela época era síndico Tranquilo, morador. tá bom. Morava num prédio, virei síndico. Né? E aí comecei a gostar do negócio. Então você vê, a minha vocação, aquilo que Deus me chamou, ele está ligado a pessoas. Lidar com pessoas. Eu já percebi isso. Então eu trabalho na igreja com pessoas e voltado para pessoas e comecei a gostar de ser síndico. Só que aí eu vi também que dá para rentabilizar essa questão, eu gostei demais e vi uma oportunidade de negócio. Como na igreja eu também tenho flexibilidade de horário, eu falei, bom, dá para conciliar os dois, né? E em 2019, eu abri empresa de síndico profissional, me especializei, estudei. A Sindicô? E abri a Sindicô, em 2019. E aí, a partir daí, eu tenho esse segundo ramo, né, negócio, que é ser síndico. Que também é algo que é totalmente flexível, né? Então, eu não preciso estar nos prédios todos os dias. Você é quase um nômade digital, André. Tem um curso, né, chamado isso. Não, elas são pessoas que não ficam mais presas no seu ambiente de trabalho. Eu tenho um amigo, por exemplo, que está em Recife trabalhando na empresa dele. E ele estava no Chile, ele está viajando, ele está aproveitando essa pandemia para viajar, porque as empresas ainda não estão mandando de volta. Esses dias, eu falei com meu tio Júnior. Ele falou assim pra mim, André, o futuro é o escritório numa mochila. É o escritório nas tuas costas. Então você tem um computador... Um Wi-Fi? Isso. Ou então seu celular, você monta o escritório onde você está, entendeu? Na igreja, eu estou lá na igreja presencialmente, né? Em determinados horários. Mas como síndico, tem no celular e um notebook, você faz de onde você estiver. Tem as visitas. Então virou um negócio paralelo isso também, né? Hoje eu tô nesses dois negócios. Então, o plano de carreira, eu não sei. Não consigo te falar como vai ser daqui 2, 3 anos, né? Mas a minha intenção é não sair da igreja. A minha intenção é estar sempre por lá ajudando, né? Aí eu não sei como isso vai ser feito, mas é viver, né? E vendo as portas que Deus se abre, né? E até porque foi isso desde o início, né, para você, né? No sentido de, tipo, as coisas foram acontecendo, Deus foi abrindo portas e você foi vivendo sem também, eu acho que é isso, né? Sem esses grandes planos. Quando você começou a fazer voluntariado lá na mesa de som, você não pensou já mirando ser um profissional salário, dentro da igreja, né? Não. A gente nem pensava nisso. Eu queria baixar o telão. A minha alegria era baixar aquele painel. Agora me diz Passando uma as coisa, letras. quem segura as letras que não passa? Quem é o responsável? É você? Podemos culpar você, então? Que a gente tá cantando lá bonitinho, fica a mesma letra, 80 horas. Não, eu tenho que defender os meninos e as meninas na mesa de som. Tem horas que... Trava. Não, tem horas que realmente atrapalha e dá uma bagunçada. Às vezes é o pessoal que tá cantando lá na mesa de som também. Tá naquele momento de louvor, Entendi. o cara tá cantando também e acaba esquecendo de passar. Entra no... Tá bom. Entra no... Tá louvando ali É. e seguiu. Não tá certo, é um trabalho... Vocês ficam com raiva quando a gente olha pra trás? A gente abaixa, né? A gente... Isso eu já reparei. O Marcelo, você pode ver, o Marcelo nunca Nunca tá lá, Ele né? já tá no gatilho de Ah, abaixar. Marcelo. Tem um problema? A gente agacha. Entendi. Entendeu? Porque é muito, todo mundo começa a mundo dar aquela olha. olhadinha pra trás, né? É assim mesmo. Mas é uma coisa interessante, por quê? De novo, Colossenses, tudo que fizeres, faça de coração como para o Senhor. Então, não é porque é um trabalho voluntário que a gente vai fazer nas coxas, né? Então, esta visão de excelência, a gente tem que passar pro time de voluntários. É um trabalho contínuo. Você treina pessoas? A gente treina, tem treinamento, tanto do som, quanto do vídeo, quanto das transmissões. Se alguém hoje quiser fazer parte da equipe de som, como é que faz? Tem que Hoje, falar com para quem? entrar na mesa de som, você tem que falar com o Marcelo ou comigo. Tá. Nós vamos fazer uma triagem com você. O que você quer fazer? O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de fazer som, gosto de fazer áudio, gosto de fazer projeção. Cara, na verdade, você vai fazer de tudo. Né? Você vai fazer o que precisa ser feito. Você pode gostar de som, mas se precisar da demanda da projeção, você vai para projeção. Mandar um recadinho pro pastor, você corre lá. O quê? Se você quiser se precisar mandar um recadinho pro pastor, que vocês vão correndo ali por trás. Ah, é. Manda também. Também tem isso. Trocar o microfone lá, a bateria, né? Nossa, bate o desespero quando as coisas não funcionam lá no culto.
você vai ficando calejado, né? Mano. O Marcelo, ele acho que é A paz, né? É o referencial. Tá. Pode acontecer qualquer coisa. Você não sabe, na verdade. Hoje, a mesa de som da igreja está com muito problema. Inclusive, está num processo de melhoria, de troca. Mas hoje, a mesa de som da igreja está com diversos... Ela é meio que automática, ela é semi-automática. Então, ela tem motorzinhos naquela parte de sobe e desce, que legal. né? Então, chega uma hora que, em determinado canal, ele abaixa com tudo nada. ou aumenta com tudo. Nossa. Cara, se isso acontece na minha mão, eu falo E ligo aqui desespero. o botãozinho, assim, ó, vai no gogó, pastor. O Marcelo não, você pode olhar pra ele e a gente às vezes não sabe que aconteceu o problema, porque você olha pra trás e ele tá lá, mexendo no negócio. Pleno. E vai, entendeu? Então, isso também é tempo, né? Experiência dele, né? Ele tem 45 anos, deve estar lá há 35. No mínimo, né? No mínimo. Ele tá lá há muito tempo, né? Ninguém tá te vendo, hein, Mas Marcelo? Vou acreditar. no começo você fica suando frio, né? Eu lembro de uma história engraçada, você perguntou. Vai. O telão deu um problema no motor. E ele deu problema no motor lá embaixo quase todo. Tá. E não dava pra fazer o culto com o telão de 200, que ia até quase o chão do púlpito. O que a gente fez? O calado pegou lá antes do culto, dobrou o telão, que era a lona, né? Dobrou o telão e colocou fita crepe pra segurar o telão nessa dobra, né? Era Lá em cima. pesado, Imagina, né? já imagino. Aí beleza, não, segurou e tal. Aí quando começou o louvor, o subwoofer da igreja, que é potentíssimo. Abram-se ao portais. Que é aquela época que gostava de umas músicas corridas, né? Aí eu falei, Marcelo, olha o telão, Marcelo. Mano, o negócio começou a descolar. Não. Aí a gente vai ou não vai? Vai ou não vai? Não, não vai, acho que vai segurar. Vai ou não vai? Vai ou não vai? A irmã que tava ministrando o louvor começou a perceber que ele tava caindo. Era muito ligeira, não lembro quem era, mas era muito ligeira. Você lembra, Marcelo? Eu não lembro também. Ela começou a dar uns passos Pra trás? Vamos louvar o Senhor! E indo pra trás, indo pra trás. Levante a sua mão! Né? Indo pra trás. Então, ô, Arthur, foi só ela ir pra trás. Foi Deus. Caiu o telão. Ia machucar, né? Aí ela já ficou atrás do Porque telão. tem um varão no telão, embaixo, que é pra dar o peso nele, né? Pra ele ficar esticadinho. Exato. Aquilo desceu com tudo. Eu não lembro se tava com peso, pode ser que não tava. Mas, enfim, era Foi uma embora. lona caindo. Imagina a pessoa lá em cima caindo no negócio Sim, dela, né? sim, Assustar, sim, no mínimo, sim. né? No meio do louvor, o telão cai lá e aí fala, aí a gente agachou. Primeira coisa, a gente agachou. Mano, o que a gente faz? Não, tem que ir lá. Mas vai lá fazer o quê? Não tem motor pra subir o telão? Aí eu sei que o pastor Ademar tava lá do lado, foi mais ligeiro que nós, subiu lá, tirou a fita crepe, deixou ele cair tudo mesmo. Mas tava no teto. Mas como ele conseguiu subir, André? Porque ele cutucou com alguma coisa lá. Ele sei conseguiu. lá. E o pessoal ficou chocado assim no o telão culto? ficou meio caído assim. Entendi. Aí ele foi lá e deixou ele cair todo. Entendi. Eu sei que o telão ficou lá, o culto todo daquele jeito, porque não tinha o que fazer, né? E aí o desdobramento depois a gente arrumou o motor e resolveu tudo. Mas esse foi uma situação Cobriu o bem tecladista na hora. É. Uma outra vez também, um técnico, uma menina que tá na projeção, deixou vazar pro telão, né? A capa de um site. Site assim de... Sei, Facebook da vida. isso. Orkut, na época Orkut. Tava o Orkut dela aberto, aí sem querer colocou lá. Tinha os scraps dela. Não ia falar, mas Amabile foi você. Foi amável. E aí foi lá. Amável. Aí eu falei, mano, Orkut de alguém no telão. Corta. Então, assim, é um trabalho de conscientização, né, dos voluntários. Sim, a questão sim. da letra. Às vezes acontece realmente. Não é o ideal que aconteça. A gente tem que estar sempre trabalhando. Não, eu tô nisso. brincando, a gente sabe que não é de propósito. É que é engraçado quando acontece todo mundo dar uma olhadinha pra trás, né? Às vezes também, vou defender novamente a minha área, né? isso aí. Às vezes o louvor, ele inventa as letras. Muda né? do nada. Porque lá é um PowerPoint, né? Imagina, é uma sequência de texto. Às vezes o ministro, a banda canta uma outra parte. Aí confunde lá, até achar o certinho, né? Às vezes acontece, mas a maioria das vezes funciona bem. O André, e você cuida também das nossas redes sociais, da IECP, é isso? Sim. E, cara, como é que é quando tem algum falecimento? Você é o primeiro a descobrir? O primeiro não, né? Geralmente a pessoa, a verdade. família, a pessoa Sim, não, sim. a família que Às vezes eles do te avisam, falecido né? liga para a igreja, né? Ou direto pro pastor Daniel, para a irmã Ivone, e eles me ligam, né? Ou o pastor Sérgio também recebe bastante esses comunicados. E eles me ligam, a secretaria também me liga, falando assim, ó, André, já vai preparando, porque o nosso padrão é o seguinte, a gente tem que avisar a comunidade, né? Porque quando não avisar, o pessoal ficava meio chateado, porque, poxa, eu fiquei sabendo só no culto, né? Então a gente publica hoje em dia só no Facebook, que é onde está a maioria da nossa igreja.
Então é uma foto da pessoa, né, com o nome completo e nota de falecimento. E na legenda a gente fala, Velório. dando os pêsames, pedindo oração tá. da igreja e as informações de velório. Hoje, na pandemia, não está tendo quase nenhum velório, né? sim. Mas antigamente tinha os horários de velório, horário de sepultamento, o local do sepultamento. E em qualquer horário, né, André? Qualquer horário, né? Eu lembro que teve um irmão que parece que faleceu no final do ano, não foi algo assim? Então, acho que em ano novo você não estava trabalhando na igreja, né? Então, assim, o pastor te ligou de última hora, André, eu preciso... Ó, a pessoa faleceu, tem que fazer, né? Na hora, Arte, né? tem que fazer. E acontece mesmo, eu tenho uma pastinha lá. Até excluí essa pastinha esses dias, porque eu falei assim, não é legal ficar com isso aqui, né? Então eu excluí a pastinha do falecimento. Então eu tenho um padrão que eu faço, e assim, esses dias mesmo, a nossa última irmã que faleceu, faz acho que umas 2 semanas. Era noite, era tipo 10 horas da noite, eu tava deitado, aí me liga a irmã Ivone e fala assim, filho, tá sabendo da irmã? Eu falei, não, irmã Ivone, quem é? Ela falou assim, irmã, assim... Então... E as fotos? Como é que você consegue? Aí eu tenho no meu computador, no HD, arquivos de foto desde 2012. Eu não apago nada. Então, as fotografias desde 2012... Entendi. Você pega esse histórico. Então, eu vou procurar foto. Eu sei mais ou menos, como eu tirei, eu sei mais ou menos em que área que a irmã ficava, da igreja, ou qual ministério. Então, eu tenho as pastinhas dos ministérios e eu vou procurando. Se eu não acho, eu vou pro Facebook da pessoa, ou do familiar. E se eu não acho lá, eu ligo pro familiar e peço a foto que ele quiser, né? E o último irmão que faleceu, muito querido, o marido da Marta e pai da Fabiana Zilgens, ele faleceu e não tinha foto dele. Aí liguei pra Fabiana, dei os pêsames, à noite mesmo. Falei com ela, falei assim, a gente quer fazer uma homenagem e informar a igreja, né, sobre isso. Muito obrigado, ficou muito feliz, agradeceu, né, um momento complicado. Sim. E aí a gente, ela me passou uma foto dele sorrindo, foi bem bonito, e acabei postando. Mas foi assim, de noite mesmo. Foi 10 E horas você da tem noite. que fazer já pra postar nas redes sociais, mesmo se for 11 horas da noite. Sim, na hora que acontece. A gente só espera as informações de velório família, e sepultamento, mas quando não tem isso muito definido, a gente posta também, divulga e depois faz uma ratificação. Ô André, e em relação às comunicações, às redes sociais da igreja, eu fico muito curioso. Quais são as publicações que você enxerga que tem mais engajamento? Você sempre ficou do pastor Daniel, tá? Eu costumo falar com a Débora que o que dá engajamento é quando tem a foto do pastor Daniel. É doideira, né? A ovelha reconhece a voz do teu pastor, né? É verdade. Então também não é um ponto fora da curva assim. Mas as coisas que mais bombam é a palavra do pastor, um vídeo do pastor, vídeo de Natal, estourou. Aquele aqui foi feito aqui. Aliás, bom. estamos aqui graças a M8 Produções. Você que está querendo fazer um podcast maravilhoso, você quer fazer uma gravação para sua empresa, contate os caras que eles são feras. E aí foi gravado aqui o Tudo Natal. que tem o pastor Ficou Daniel, bonito, ficou bem legal também, né? Fica bacana, Tudo que o pastor Daniel fala, escreve, está presente em foto, é muito bomba. Em segundo plano, fotos gerais da igreja também acabam bombando bastante. Em terceiro, artigos sobre família. Que legal. A nossa igreja consome bastante conteúdo familiar. Isso mais site ou redes sociais mesmo? A gente tenta replicar nos dois, né? A base do conteúdo está no site, mas a gente faz uma chamada no Facebook. Lucas, eu acho que a gente termina por aqui, né? Pra galera ter tirar um minhas gostinho. dúvidas, Se você Mas tiver qualquer... Perdão, vai lá. Não, interessante, né? É difícil, né, a gente ver pessoas que trabalham na igreja, que recebem, né? Pastor a gente é acostumado a ver. Agora, assim, uma pessoa que começa voluntário, começa cuidando do site, começa a receber, é bacana isso, é legal. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato, manda nos comentários, a gente faz um replay aqui com o André. Tamo junto. André, obrigado pela sua presença, foi maravilhoso. É o nosso locutor. Incrível. E segue a gente nas redes sociais, você que tá ouvindo no Spotify, compartilha com seus amigos, compartilha com a galera. Tamo junto. Deixa eu falar uma coisinha. Manda um recado. Fala. Lembre-se que não é só quem trabalha na igreja que tem compromissos além da sua área técnica. Por favor. Né? Ou seja, não interessa onde você está trabalhando. Não. Se, novamente, a pessoa que trabalha ao seu lado, a equipe de limpeza que trabalha com você, tá com algum problema e você pode ajudar, faça isso. Manifeste o reino de Deus aonde você estiver. Seja sal e luz onde estiver. Na igreja pode até ser um pouco mais fácil. Concordo, tenho mais oportunidade e liberdade para fazer isso. Mas na tua empresa, no seu trabalho, eu tenho certeza que Deus também quer te usar para alcançar e trazer luz para onde quer que você esteja. Deixa Deus te usar, irmão. Obrigado por tudo. Desculpa qualquer coisa e até a próxima. Tchau. Tchau.